Vamos agora dar uma olhadinha no chamado ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito. Ele é formado por um segmento secante e outro tangente à circunferência. O segmento secante é a corda AB. Você certamente já ouviu falar, lá do fundo do baú, que a tangente a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em apenas um ponto, que é o ponto B, não é isso? A reta tangente a uma circunferência, uma curva qualquer, é aquela que intercepta esta curva em apenas um ponto. Então, o ângulo alfa é formado por uma corda, ok? E pela tangente à circunferência. A tangente intercepta a circunferência justamente aqui no ponto B. Repare que o ângulo alfa extrapola os limites da circunferência, tá vendo? Observa, ela passa da fronteira, digamos assim, da circunferência até encontrar a tangente, ok? Se nós ligarmos o centro da circunferência aos pontos B e A, teremos dois raios, não é isso? E teremos, portanto, um ângulo central beta. Esse ângulo central beta subentende um arco correspondente a B, também de medida beta, já que o arco tem a mesma medida do ângulo central, não é isso? Repare que este arco AB também é subentendido pelos pontos A e B do ângulo de segmento, ou ângulo semi-inscrito, não é isso? Então, o ângulo alfa mede a metade do arco beta. É igual ao ângulo inscrito, ok? Ele mede a metade do arco correspondente. Alfa, portanto, é igual a beta sobre 2. O último ângulo notável na circunferência que vamos estudar é o chamado ângulo excêntrico exterior. O vértice é um ponto exterior à circunferência, quer dizer, está fora da circunferência, e é formado por duas secantes, ou por duas tangentes, ou por uma secante e uma tangente. Veremos isso nos exercícios. Nesta figura, temos duas secantes que se interceptam justamente no vértice do ângulo. Lembrando que uma secante a uma circunferência é uma reta que a intercepta em dois pontos, B e D, e aqui a outra secante, pontos A e C. Repare também que o ângulo excêntrico exterior subentende dois arcos, o arco AB de medida alfa e o arco CD de medida beta. O ângulo X será, portanto, a semidiferença entre os arcos beta e alfa, quer dizer, a metade da diferença entre eles. X, portanto, é igual a beta menos alfa sobre 2. A partir de agora, vamos analisar dezenas de exemplos de aplicação desses conceitos. Questão número 2. Nós temos um ângulo cujo vértice é um ponto interior à circunferência e seus lados são cordas da circunferência. Não é verdade? Então, nós temos um chamado ângulo excêntrico interior. Não é isso? O ângulo X subentende dois arcos, o de 150 graus e o de 50 graus, já que do outro lado, entre aspas, também temos o ângulo X oposto pelo vértice, não é isso? Então, basta você calcular a média aritmética dos dois arcos que você vai encontrar o valor de X. 150 mais 50, 200 graus, dividido por 2, 100 graus. Tranquilo? Então, basta você identificar qual tipo de ângulo em questão que você vai acertar a questão facilmente. Na questão 3, temos um ângulo formado por uma corda e pela tangente à circunferência. E o vértice do ângulo é justamente o ponto de tangência entre a reta e a circunferência, não é isso?
é chamado ângulo semi-inscrito ou ângulo de segmento, não é isso? Repare que o ângulo extrapola um pouquinho os limites da circunferência. Ele subentende um arco de 120 graus e você já sabe que o ângulo de segmento é a metade do arco por ele subentendido, medindo, portanto, a metade de 120 graus, 60 graus. Na questão 4, nós temos um ângulo cujo vértice é um ponto exterior à circunferência e os lados do ângulo são duas secantes, pois interceptam a circunferência em dois pontos distintos, não é isso? Os lados do ângulo subentendem dois arcos, o de 100 graus e o de 50 graus, não é isso? Este ângulo é chamado ângulo excêntrico exterior. E nós já vimos que ele mede a semidiferença dos arcos, né? Metade da diferença entre 100 e 50 graus. 100 menos 50, 50 sobre 2, 25 graus. Na questão 5 temos novamente um ângulo excêntrico interior, só que dessa vez ele nos deu a medida do ângulo, 100 graus, e pede um dos arcos subentendido pelo ângulo de 100 graus. Deu o outro arco de 120, deu o ângulo de 100 graus e pede o arco X. Lembrando que o ângulo excêntrico interior é a média aritmética dos arcos por eles subtendidos, não é isso? Então, sempre lembrando que aqui temos também 100 graus, não é isso? Então, nós temos que o 100 graus subentende dois arcos, X e 120. A média desses dois arcos tem que dar os 100 graus. Então, 100 é o x mais 120 sobre 2. O 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. 200 é igual a x mais 120. O x é igual a 80 graus. Na questão 6, nós temos um ângulo x, cujo vértice é exterior à circunferência. Os lados são uma tangente à circunferência e uma secante. Sendo que a secante passa pelo centro da circunferência. Aqui, ó, os pontos A e B são ligados por uma corda. A corda AB passa pelo centro da circunferência. Essa corda se chama diâmetro, ok? Então, a corda AB, o segmento BA, como quiser, é um diâmetro. Por quê? Porque é uma corda que passa pelo centro da circunferência. E você repara que o diâmetro é composto por dois raios. BO é um raio, OA outro raio. Então, qualquer diâmetro mede o dobro do raio. Se o raio medir, digamos, 5 centímetros, o diâmetro medirá 10 centímetros. Isso é um papo para daqui a pouco a gente analisar melhor. Por hora, você identifica que o X é um ângulo excêntrico exterior. Outra informação importante sobre o diâmetro é que ele divide a circunferência em duas partes iguais, chamadas semicircunferências. Então, o arco BTA mede 180 graus, bem como o outro arco, subentendido pelo diâmetro. Ambos medem 180 graus porque você sabe que a circunferência inteira mede 360 graus. Então, lembre-se que qualquer diâmetro divide a circunferência ao meio em duas partes iguais, em dois arcos de 180 graus, portanto. Então, o arco AT mede 70 graus. Por quê? Porque BTA mede 180. Se eu já tenho do B ao T 110 graus, para completar os 180, eu preciso ainda de 70 graus, não é isso? Então, o X, sendo um ângulo excêntrico exterior, é a semidiferença entre os arcos por eles subentendidos, não é isso? Então, metade da diferença entre o 110 e o 70.
Fazendo a continha, você vai encontrar que o x mede 20 graus. A questão 7 é bem fácil. Você tem um ângulo central medindo 140 graus, não é isso? Por que ângulo central? Vértice no centro da circunferência, que é o ponto O, e os lados do ângulo são 2 raios, não é isso? Então, 140 graus é definido como sendo o ângulo central. E o arco por ele subentendido, o CB, também vai medir 140 graus, não é verdade? Então, o 2x, que é um ângulo inscrito, vai medir a metade do 140. Então, o 2x vai medir 70 graus. Se o 2x mede 70 graus, o x mede 35 graus. Fácil, não é verdade? É só identificar que o 140 é um ângulo central e o 2x um ângulo inscrito. Ambos determinam um mesmo arco, o CB. Na questão número 8, nós temos dois ângulos em questão. Ambos são ângulos inscritos, não é verdade? Você tem aqui o ângulo de 30 graus, que subentende o arco CD, que também é subentendido pelo ângulo 3x. Então, se são dois ângulos inscritos que subentendem o mesmo arco, então esses ângulos só podem ser iguais entre si, não é verdade? Então, com certeza o 3x é igual a 30 graus, sendo, portanto, o x igual a 10 graus. Vamos, contudo, resolver passo a passo. Primeiro encontrando o arco DC, ou CD, como você preferir. O ângulo inscrito é a metade do arco subentendido, não é verdade? Então, o arco mede 2 vezes 30, 60 graus. Agora, da mesma forma, o ângulo 3x é a metade do 60, volta a ser, portanto, os mesmos 30 graus, conforme eu comentei no início da questão. Então, 3x é 30 graus, o x é igual a 10. Se nós traçássemos vários ângulos inscritos, todos eles subentendendo o mesmo arco DC, todos eles também mediriam 30 graus.